Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história. Hoje nós iremos continuar o nosso bate-papo sobre o período açucareiro aqui no Brasil, mas nós iremos comentar sobre uma face desse período triste para a nossa história, que é a escravidão e os atos de resistência desses escravos a essa escravidão, ok? Então vamos lá? Bom, o tráfico negreiro, ele uniu tanto os interesses da África, da Europa e das Américas, principalmente os europeus que começaram a explorar, vamos dizer assim, as riquezas do continente africano, principalmente provocado pela necessidade de mão de obra nas colônias. Vamos colocar, por exemplo, aqui no Brasil, estava se desenvolvendo as fazendas, então necessitava-se de mão de obra para trabalhar nessas fazendas, né, nesse período inicial colonizador aqui no Brasil, já que a mão de obra indígena que começou a ser utilizada aqui no Brasil estava tendo dificuldades na manutenção dessa escravidão. Então a escravidão africana veio como uma possibilidade a troca da escravidão indígena, que estava com problema na manutenção, com uma mão de obra mais especializada, no caso, a mão de obra africana, ok? Bom, para toda a América, e isso aconteceu principalmente nos séculos XVI e XIX, né, circulou por volta de 10 a 20 milhões de escravos nesse tráfico negreiro. Em relação ao Brasil, estimativas históricas, né, estimativas de alguns historiadores apontam que o desembarque aqui no Brasil chega a cerca de 4 milhões de africanos que chegaram aqui no Brasil entre os anos de 1531 e 1855. Sobre a questão da viagem até o Brasil, com até o próprio desenho aí, a própria imagem aí, está mostrando que a viagem era, no mínimo, torturante, né? Porque colocavam num espaço mínimo e com comidas mínimas também, várias pessoas que eram retiradas à força de seus convívios, né? De suas comunidades. Uma coisa que também deve se destacar nesse processo, eu vou voltar um pouquinho. A princípio, quando iniciou-se o comércio negreiro, o primeiro tipo de comércio que existiu entre os europeus e os africanos foi tipo que existiu aqui no Brasil, que era o chamado escambo, né? Só que lá eles utilizavam como objeto de troca pessoas. Como lá existia a escravidão cultural, ou seja, já fazia parte da cultura deles terem escravo, ou por guerra, ou por outro motivo, os primeiros escravos a serem utilizados como comércio foram aqueles escravos oriundos da escravidão cultural. Quando cessou essa escravidão, não tinha mais espécimes, né? Vamos dizer assim, para a troca, vindos da escravidão cultural, eles começaram a invadir territórios africanos, tribos africanas, e começaram a sequestrar algumas pessoas. Dentre essas pessoas variavam mulheres, crianças, homens adultos. Os idosos não eram muito utilizados, né? Pegos para o tráfico negreiro. Muitos deles eram assassinados nesse processo, né, de captura de novos indivíduos para serem usados como escravos.
era utilizada a violência. Aí tem uma imagem forte. Acima você vê o ambiente que era um navio negreiro, né? Como eram tratados. Uma observação também sobre a viagem negreira, como eles levavam muitas pessoas, né? Era comum não ter comida para todos, então muitos dessas pessoas que entravam nesses navios negreiros não chegavam ao fim da viagem, ou morriam por fome ou morriam por algum tipo de doença, já que lá não era um ambiente saudável, né? Então pegava-se algumas doenças nesse trajeto. Outro ponto é que alguns navios negreiros até colocavam as pessoas nuas dentro do navio e deitadas durante a viagem, para que elas não, vamos dizer assim, não gastassem a energia toda, porque a viagem durava por volta de 2, 3 meses, né? Fora as outras coisas que eles faziam, tipo a violência para dar de exemplo aos outros, para não ter rebelião, né, dentro do navio, o estupro de algumas pessoas por marinheiros, que também era muito que era praticado. Durante essa viagem era muito comum também alguns africanos se suicidarem, se jogarem ao mar, para que não continuassem a sua vida no sofrimento. Então o tráfico negreiro foi muito, vamos dizer assim, no mínimo perturbador, né? As viagens eram perturbadoras. E sobre essa imagem abaixo, se você notar, tem uma pessoa que está examinando um africano, que era mais ou menos isso mesmo que acontecia. Quando aqueles sobreviventes da viagem chegavam nos portos, eram imediatamente vendidos, que tanto podia ser para serem utilizados nos centros urbanos, quanto nas regiões rurais. Era mais usado nas regiões rurais. E nessa venda, né, nessa exposição da mercadoria, entre aspas, que no caso eram os africanos, era comum, por exemplo, eles passarem sebo, óleo nas pessoas, nos africanos, para destacar a sua forma física, né? Era comum o comprador verificar até partes íntimas dos africanos. E um ponto também que é bom destacar é que, ao entrar nos navios negreiros, uma das primeiras coisas que os europeus faziam era trocar o nome das pessoas. O tirar a roupa e o trocar o nome, né? Isso eram formas dos europeus começarem a minar a resistência africana, né? Transformando seres humanos em objetos vendáveis, né? Que deveriam vender no mercado. Aí você imagina uma dona de casa, uma mãe de família, um professor que também tinha aí, dentre os que foram sequestrados, agricultores, reis, alguns reis africanos foram sequestrados. Imagina você sair numa situação onde você é valorizado e agora você vai para uma região onde nem a língua você conhece, onde você é tratado como menos do que um animal. No mínimo perturbador essa ideia. Então, vamos lá. Aí vem uma outra imagem extremamente forte sobre a escravidão. Ela destaca, com essa foto eu quero destacar os principais grupos africanos que vieram aqui para o Brasil, aí por meio do trabalho negreiro. Chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Não existe o país África, existe o continente africano, e dentro do continente africano existem vários países. Aqui no Brasil tinha uma predominância principalmente dos africanos de origem bantus e sudaneses, que eram capturados dessa forma e trazidos aqui para o Brasil
através dos navios negreiros de forma extremamente desumana. Quando eles chegavam nas zonas de trabalho, no caso essa que eu estou destacando na fotografia, as zonas rurais, né? O dia a dia dos escravos era extremamente sacrificante, porque eles moravam em habitações coletivas, que são chamadas de senzala, com chão coberto com palha, né? Com paredes feitas com madeiras e barros, não tinha privacidade, ou seja, eram colocados no lugar onde todo mundo dormia junto, e era algumas pessoas, tem até algumas imagens mais na frente que eu coloquei, e enquanto que algumas pessoas dormiam, né, outras pessoas eram castigadas no mesmo ambiente. É muito forte, eu vou trazer para vocês nas outras imagens. Os escravos começavam o seu trabalho ao raiar do sol e eles só paravam com o entardecer. Então, quase ao anoitecer, eles voltavam para a senzala. A alimentação dos escravos nesse período era mínima, a maioria comia raízes, mandioca e as sobras, né, dos seus senhores. Eles eram guardados por capitães, né, ou feitores, né, eram mais chamados de feitores. Aqueles que fugiam eram contratados capitães do mato, que alguns até capitães do mato eram ex-escravos ou os escravos, né, que eram, entre aspas, obrigados a fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque alguns escravos eram obrigados, faziam isso, para que eles próprios não sofressem a violência. Então, eles tinham que, vamos dizer assim, perseguir seus próprios irmãos, né? Para que eles próprios não fossem feridos. Esses capitães do mato, eles eram contratados pelos senhores de escravos, ou seja, recebiam dinheiro para capturar esses fugitivos e devolvidos ao senhor, né? Eles recebiam dinheiro ao devolver esses escravos fugitivos. Bom, devido ao excesso de trabalho, que aí eu coloquei alguns tipos de trabalho, tem a agricultura, aí você vai destacar muito mais, eu estou destacando aí mais o trabalho nas cidades, na venda de produtos, lá a sapataria, né, que o senhor contratava alguns escravos, tinha escravos para trabalhar nas sapatarias ou com venda de alguns produtos, né, no comércio. Também tinha pessoas que trabalhavam em centros eram obrigados a trabalhar em centros de prostituição, né? Mas você tem que, no caso, nós estamos destacando o trabalho nas fazendas. Então, a exploração, o excesso de trabalho, como eu tinha dito anteriormente, começava com o nascer do sol e terminava ao entardecer, pouca comida. Isso minava, e fora as violências, é claro, isso minava a vida, a resistência física das pessoas. Estima-se que naquele período, vamos dizer assim, a vida útil de um escravo, que variava muito, né? Era muito comum o escravo já começar a trabalhar a partir do momento de que ele tivesse um certo controle do seu corpo, ou seja, desde criança alguns escravos já eram postos para o trabalho, usados no trabalho. Aqueles, vamos dizer assim, com aparência, com a melhor aparência, utilizados dentro das casas grandes, que era o nome que era dado a esses os lugares onde o senhor de escravo vivia, as casas grandes, ou como cozinheira, ou como
aquelas pessoas em limpar o ambiente, amas de leite, era sempre o escravo com boa aparência. Os demais eram utilizados na lavoura ou na própria manutenção da fazenda. Então, a vida útil, porque você tem que observar, lembrando de novo, que tem a questão da má alimentação, da má ambiente que eles eram colocados na fazenda, né? As violências sofridas. Então, a média de vida útil de um escravo era entre 5 a 10 anos. Então, se estima, por exemplo, que uma pessoa a maioria dos escravos naquele período não atingia os 50 anos. E devido a essas problemáticas que eu acabei de citar anteriormente. Uma questão também muito forte naquele tempo é a exploração dos ditos negros mais bonitos que eu tinha acabado de falar. Eram utilizados para prostituição, eram estuprados. Então era muito forte a rotina, a vida de um escravo. Bom, aí eu dei alguns exemplos, eu estou colocando alguns dos exemplos de como eram alguns castigos que eram impostos aos africanos, aos escravos africanos. Tinha alguns instrumentos de castigo como palmatória, que eram os mais simples, aí abaixo à esquerda. Palmatório, que era mais simples, cintos de ferro. Acima você vê como é que eles identificavam o escravo, era tipo que é feito com bois e cavalos mesmo. Então era a mesma coisa. Aí você imagina a dor que as pessoas sentiam, um ferro em brasa quente sobre o seu corpo. E lembrando que não era colocado nenhum tipo de remédio nessas pessoas. No máximo era permitido água com sal. E aí, se você já se feriu alguma vez e colocou sal ou água misturada ao sal, você deve saber que é uma dor horrível. Porém, ele é um anti-inflamatório. Aí você imagina, a pessoa já recebeu chicotadas, algumas pessoas perdiam parte do seu corpo, como por exemplo, era muito comum assim, eles cortarem a língua do escravo para que ele não falasse alguma coisa sobre o senhor, sobre a senhora. Aí você imagina, e essa parte também da identificação do escravo, imagina a dor do ferro quente, depois vem a dor do sal com água, no mínimo perturbador. Nas imagens acima à esquerda e abaixo à direita, você vê a parte de dentro de uma senzala. Só que isso é uma representação no museu. Mas você vê, por exemplo, o pelourinho de pé, a pessoa passava a noite. Isso era o resultado de alguma ação que era considerado castigo por alguma ação errada desse escravo. Enquanto que a pessoa está lá pisando o arroz, vamos supor, ela não poderia nunca chegar nessa pessoa que estava sendo punida e retirá-la da punição, né? Não corria-se o risco dela própria sofrer a punição. Uma coisa também que eu posso destacar é que nos atos, por exemplo, e até essa imagem acima à direita, quem está com ferro na mão é um escravo. Então era muito comum os senhores de escravo colocarem escravos para punir outros escravos, para minar a resistência daquela pessoa. A pessoa começa a desumanizar-se, vamos dizer assim, porque agora ela é obrigada a punir a sua mãe, o seu pai, ou o seu irmão, para que ele próprio não seja punido, ou não se importar muito com aquela pessoa que está sendo colocada no pelourinho de chão, ou
palmatória ou algumas das máscaras que eram usadas naquele tempo, as pessoas começam a desumanizar-se, né? A escravidão provocou isso, a desumanização das pessoas. Mas as pessoas não ficaram paradas, os escravos, né? Os africanos, eles não ficaram parados. Eles começaram a fazer alguns atos de resistência. Essa imagem aí é uma senzala. Em algumas outras vocês vão achar essa imagem como representação de casas no quilombo, que é um dos atos de resistência escravos à violência, né, da escravidão. Então era muito comum os escravos fugirem. Eles fugiam para quilombos. Esses quilombos eram regiões no meio da mata, isolada, longe dos olhos do homem branco, vamos dizer assim, que lá eles viviam em comunidade. Então era muito comum eles fugirem, aqueles que podiam fugirem para os quilombos. Um outro ato de resistência dos escravos era se envenenar, provocar doenças. Era muito comum, por exemplo, as pessoas começarem a se cortar, se mutilar. Era muito comum. A violência era tão grande que eles preferiam, por exemplo, quebrar a própria perna, ou furar seus olhos, ou se suicidar, por exemplo. O sofrimento era tão grande que eles faziam esse tipo de coisa. Como, por exemplo, também algumas mulheres provocavam o aborto para que seus filhos não vivessem essa vida de sofrimento. Era muito comum elas tanto provocarem o aborto como matarem os seus filhos. Outros grupos de pessoas, até mesmo pela questão da fuga para o quilombo, era comum eles, por exemplo, quebrarem as maquinárias nas fazendas, atearem fogo nas casas, matarem os seus senhores e os seus feitores. Era muito comum esse tipo. Uma outra forma de resistência que eles praticavam era o sincretismo religioso, ou seja, eles eram proibidos pela Igreja Católica de praticar suas religiões. Então o que eles faziam? Eles colocavam alguns santos, alguns deuses da sua cultura e colocavam como santos da Igreja Católica. Aí é o chamado sincretismo religioso. Além disso, eles, de forma clandestina, eles praticavam algumas danças, praticavam o seu idioma, o uso dos seus nomes originais. Eles praticavam, por exemplo, a capoeira, que era proibido, que era considerado uma prática de heresia, né? uma prática não civilizada, né? Da sociedade europeia. Então era proibida, mas mesmo assim eles praticavam de forma clandestina essas ações, fora outras práticas que eles faziam. Bom, já que estamos falando de quilombo, deixa eu comentar um pouquinho sobre o quilombo. Quilombo era uma região onde se reunia grande parte dos escravos fugitivos, e nesses quilombos eles praticavam uma sociedade comunitária, né? Onde todo mundo trabalhava, onde todo mundo produzia para o bem comum. Esses quilombos eram em regiões muito isoladas, para dificultar, por exemplo, os capitães do mato chegar naquela região. Um dos quilombos mais conhecidos da nossa história é o Quilombo dos Palmares, que ele fica entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Ele sofreu
vários ataques, principalmente porque no Quilombo dos Palmares habitavam por volta de 20 a 30 mil habitantes, né? Liderados por Zumbi dos Palmares e Dandara. Aí na imagem abaixo, à esquerda, você vê uma imagem de Zumbi dos Palmares. E pela necessidade, né, de conhecer a história, de defender uma igualdade entre as pessoas, foi criado o Dia da Consciência Negra, que agora, neste mês, no 20 de novembro, justamente na data onde que seria provavelmente a data da morte de Zumbi dos Palmares. Ok? Então, todos os anos é comemorado, e não só no 20 de novembro, deve ser discutido, e aqui na nossa escola, principalmente no nosso projeto Negros Somos Todos Nós, né? Eu esqueci de colocar uma imagem do nosso projeto. A escola, ela defende muito essa conscientização, né? De que todos nós somos iguais, apesar da nossa história triste, né, da escravidão, mas todos nós somos iguais. A escola, o Alciche, ele defende e valoriza muito isso, essa consciência. Então, o Dia da Consciência Negra, ela é 20 de novembro. Ao lado, eu escolhi um filme, que é a minha sugestão final, né, desta microaula, que você vai assistir. Nesse filme, ele vai falar justamente dos anos finais da escravidão, quando começou-se a implantar no mundo uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, que defendia o fim do tráfico negreiro nos oceanos. Então, o filme vai tratar justamente isso, mas ele vai mostrar todo aquele processo de violência, né, de captura das pessoas, né? Então, se você puder, assista o filme Amistade, e você vai chegar bem pertinho da realidade, vamos dizer assim, violenta que foi a escravidão mundial e a escravidão aqui no Brasil. Então, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas colocações. A primeira, no livro de vocês têm mais informações, então leia o seu livro, pesquise em outras fontes históricas, lá na internet. E se por algum motivo eu me enganei sobre alguma colocação, ou você não entendeu algum dos meus pontos, então entre em contato comigo pelo WhatsApp ou nas nossas semipresenciais pelo Zoom, que eu tirarei as dúvidas ou me corrigirei. Então, no mais, até a próxima, povo!